A verdadeira história de Jó, uma epopeia da dor que virou glória. Nas dobras esquecidas do deserto da Arábia, numa terra chamada Uz, onde o solo ardia sob o sol impiedoso e os céus pareciam calados em silêncio eterno, vivia um homem que brilhava não por riqueza, mas pela retidão de seu caráter. Seu nome era Jó, ou no hebraico original, Aivob Iov, um nome que já carregava no próprio som a ideia de alguém perseguido, odiado, aquele que enfrenta a hostilidade do mundo. Jó não era simplesmente um homem rico, dono de milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele era o sacerdote da sua casa, o patriarca que oferecia sacrifícios não apenas pelos pecados confessados de seus filhos, mas até por aqueles que talvez guardassem erros em silêncio no coração. Ele era um intercessor, alguém que sabia o que era temer a Deus com reverência profunda e viver na compaixão que só a fé verdadeira pode produzir. Mas a história que parecia estável e abençoada tem sua cortina rasgada no céu. A narrativa deixa a terra e sobe aos céus, onde os filhos de Deus, as hostes celestiais, chamadas Bene, Elohim, se apresentam diante do Eterno. Entre eles, um personagem inquietante, Satan, que no hebraico significa simplesmente adversário ou acusador. Ele não é ainda o diabo caricaturado da teologia popular, mas um promotor celestial, um advogado que testa a fé e a justiça do homem diante do Criador. E então vem o desafio. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E a resposta gélida do acusador. Acaso Jó teme a Deus de graça? Ali nasce o drama da fé verdadeira. A aposta cósmica não é sobre o quanto acumulamos, mas se adoramos quando não temos nada, se continuamos firmes quando Deus parece silenciar. Deus aceita o desafio, não por desprezo, mas porque confia no coração daquele homem. Em sequência avassaladora, Jó perde tudo: gado, servos, filhos, honra. E quando a tragédia bate como vento furioso, derrubando até seus próprios filhos, Jó se levanta, rasga o manto, raspa a cabeça, um gesto ritualístico carregado de dor profunda, de humilhação existencial, cai por terra e adora, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A terra parece tremer diante dessa adoração que nasce da perda, e os céus silenciaram por um momento, até que o acusador volta, faminto, quer atacar o corpo. Jó é ferido por úlceras malignas da sola dos pés até o topo da cabeça. Senta-se no monte de cinzas, maltrapilho e desprezado. Sua esposa, esmagada pela dor, o provoca a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, mesmo entre tosse e feridas, responde firme. Falas como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não também o mal. Então chegam os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, representantes das teologias prontas, das respostas fáceis. Se sofre, é porque pecou. Por 7 dias, eles fazem o que há de mais sábio. Calam-se e contemplam a dor, com olhos secos de quem não entende. Mas depois falam, e erram feio. Querem um Deus que cabe numa caixinha, um Deus justo que só permite dor a quem merece. Mas Jó não entra nessa fórmula simples. Ele chora, desespera, amaldiçoa o dia em que nasceu, grita aos céus, clama por audiência com o Todo-Poderoso, dizendo que o Senhor se esconde, que o trata como inimigo, que o fere sem razão. E Deus, silêncio. Capítulo após capítulo, o navio da narrativa afunda no luto até que surge Eliú, o mais jovem, sopro de verdade no meio da arrogância dos mais velhos. Ele diz que sim, Deus fala, em sonhos, dores e redemoinhos, e que há algo maior acontecendo. Deus disciplina, mas também redime. Então, como um trovão que despedaça o silêncio, Deus fala. Do meio do redemoinho, não responde o porquê, não explica o que Jó não pode entender, mas questiona. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acaso tens braço como o de Deus? És capaz de prender o Leviatã com um anzol? Jó é esmagado, não pela rejeição, mas pela majestade da glória divina.
Ele não entende as razões, mas contempla a pessoa. Isso basta. Diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ali está o clímax da epopeia. Não se trata de respostas fáceis, mas de encontros profundos. Deus não deve explicações, ele se oferece a si mesmo. No epílogo, o Senhor repreende os amigos, aceita o sacrifício intercessório de Jó e restitui tudo em dobro. Mas o maior presente não foram os bens, e sim a visão do Altíssimo, o encontro com o invisível. A história de Jó não é apenas sobre paciência, mas sobre a coragem de continuar crendo sem entender, sobre um Deus que pode ser adorado mesmo no silêncio. É a epopeia da humanidade que sofre sem respostas e, no fim, recebe não explicações, mas revelações. E aí quer mergulhar mais fundo? Porque o hebraico, mano, revela segredos que muita gente nem percebe. O nome Jó, Aivob e Iov tem raiz no verbo aib, aieb, que significa perseguir ou ser adversário. Jó é o perseguido, o homem em conflito, o inimigo do caos e do sofrimento. Não um azarado qualquer, mas um guerreiro na arena espiritual. A palavra Satan não é nome, é função. O promotor celestial que testa a fé diante de Deus, um personagem da corte. Celestial, não o diabo demonizado da cultura posterior. E quando Jó diz, meu Redentor vive, Jó 19:25, usa o termo hebraico Goel, que significa parente resgatador, defensor da família. Aquele que tem obrigação legal de resgatar, proteger e até vingança legítima. É um grito de justiça, um sinal messiânico, um eco do papel de Cristo como nosso Redentor. Quando Jó raspa a cabeça, o verbo é um ritual intenso de luto e vergonha, algo como desfigurar o rosto, um gesto que expressa mais do que dor física, mas a dissolução do eu diante do infinito. E o discurso divino no redemoinho fala de criaturas míticas, como o Leviatã e o Behemoth, símbolos do caos controlado por Deus, provando que a soberania divina é maior que todo o entendimento humano. A palavra para redemoinho no hebraico traz a ideia de tempestade violenta, não mansidão. Deus não fala com voz suave, mas com poder e mistério, convocando Jó a se colocar diante da majestade divina com humildade, não para entender com a mente, mas para sentir com a alma. E os amigos, chamados Rea no hebraico, têm uma ambiguidade. Podem ser amigos verdadeiros ou adversários disfarçados, porque suas confortações são mais acusatórias do que compassivas. Até a palavra amigo pode ser veneno no sofrimento. Por fim, o verbo abençoar, usado por Jó, significa literalmente incluir as mãos em oração, um ato espiritual de invocar bênçãos, por mais que o coração esteja despedaçado. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma avivalista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Tô na pista, risca agora 21 nomes na lista.